Bolsonaro. Quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês alguém pode ficar responsável e pedir, levantar a mão para uma pergunta. Você podia ficar? Tá. Coloca ela aqui no meio. Segura aqui no meio. Aqui atrás. Marcos. Lembra que eu disse da Eritreia? Eu queria que passasse um testemunho ali da Eritreia, que é bem rapidinho, antes da gente entrar em tribulação. Quem vai falar o testemunho é justamente aquela cantora que foi presa, e que eu disse que o mundo todo se mobilizou e voltou os olhos para a Eritreia. ማለት እዛ እስር ቤት ውስጥ ሆነ ስለሚጸልዩ ሰዎች መስማት አልችልም። ነገር ግን ሁሌ ሰዎች እንደሚጸልዩልን ይገባኝ ነበር። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስታዩ ከአእምሮ በላይ የሚሆን ነገር ታያለህ እዛ ቦታ። ማለት ከሚያስታውሰው አንድ ቀን የሆነ እዛ ካምፕ ውስጥ የነበረ ጋር ጠርቶኝ ከዛ እዛ ደጅ ወጥቼ በጣም በክፉ ተደበደብኩ። ከዛ ወደ ውስጥ እንደገባው ማለት ፔን ነበረኝ። ነገር ግን ትንሽ ቆይቼ በኃይል ሳቅ። ከዛ እዛ የነበሩ አብረው ይሄ ስቃልና አይደኖ ግን ውስጤ ሰላም ተሰማኝ። ማለት ከገባሁ እስከምወጣ ድረስ የእስር ቤቱ ነገር ማለት ከባድ ነው፣ ቀላል ጊዜ አልነበረም። ነገር ግን ሁሌ ይሄ ሁኔታ ለጸሎት እንትን ያደረገን ነበር። 6 ጊዜ በቀን እንጸልይ ነበር። በቀን 3 ጊዜ፣ በሌሊት ደግሞ 3 ጊዜ ሰዓት እየነቃን ማለት ነው። አሁን ይህንን ነገሮች በልቤ ብዙ ኃይል አልነበረው ማለት መጥፎ እንኳን ቢሆን፣ ነገር ግን ልቤ ተረጋግቶ ነበር። አሁን ለዛ የነበሩት ክርስቲያኖች እነግራቸው ስለኛ የሚጸልዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሊታለፍ አይችልም። ነገር ግን ስለኛ የሚጸልዩ ብዬ እነግራቸው ነበር። በደንብ ውስጤ ገባኝ ነበር ሰዎች እንደሚጸልዩ። ምክንያቱም ያለ ጸሎት ይሄ ነገር ልታልፉ በጣም ስለሚከብድ። የሚገርመው ግን እነዚህ ጌታን የማያውቁ እዛ ከኛ ጋር የሚታሰሩ አሉ በብዙ አይነት ኬዝ። እነሱ ግን በጭራሽ አይቃወሙንም። እንዳውም ስንዘምር ስንጸልይ ደስ ይላቸው ነበር።
Se você viu, ela ainda tem dificuldade para andar e diz que depois que ela se recuperar completamente de todas as feridas, né? Então, o que eu queria dizer para você é que isso é muito real, existe. São países que, como o pastor acabou de me mostrar, que ele entrou nesse intervalo na Portas Abertas, me mostrou alguns testemunhos, alguns motivos de oração, e mostrou Mauritânia. Mauritânia também é um lugar onde a crueldade existe. Tem muitos países em que isso é normal acontecer. E eu queria que você lembrasse de um fato. Quando Hitler se levantou, parece que a humanidade estava tomada de uma dormência. Onde que estavam todas as pessoas que não reagiram? As pessoas sabiam, não de detalhes, mas sabiam o que estava acontecendo com os judeus. Os judeus estavam primeiro em gueto e depois que eles iam para campos de concentração. Onde estavam os outros países que estão em liberdade? Por que não se levantaram para fazer alguma coisa? Hoje a minha pergunta é: por que o corpo de Cristo não se levanta, está dormindo? Está vendo quando o corpo de Cristo se levantou? Uma pessoa foi liberta, porque era uma cantora e porque alguns cantores se levantaram. Depois de alguns meses ela foi liberta. E nós, o que nós estamos fazendo em relação à oração, em relação a, enfim, a tudo, principalmente oração? Você viu, ela orava 6 vezes por dia, e assim tem muitas pessoas que têm se dedicado a amar e orar. Dia 19 de junho vai ser o Dia Internacional da Igreja Perseguida. É uma tentativa de Portas Abertas que está fazendo de conscientizar o mundo de que isso existe aqui e agora, que o que os apóstolos viveram, e justamente nessa região, como eu mostrei na primeira etapa para vocês, que foi justamente onde os apóstolos implantaram as igrejas, é onde Satanás colocou a janela 10 por 40, colocando o seu trono. E no dia 19 de junho, em todas as igrejas que se conscientizarem, vai ser feito um culto especial pelas igrejas perseguidas, onde a igreja no mundo todo nesse dia vai estar orando de uma forma especial. Lá na ilha nós vamos estar fazendo isso. Nós, como igreja, nós nos colocamos diante de Portas Abertas, nós entre muitas igrejas que estão fazendo isso, e no dia 19 de junho vai ser um culto especial de conscientização, né? Então isso é o que eu estava devendo para vocês, o arquivo. Depois, o meu arquivo dentro do meu computador, e eu não tive tempo de entrar na internet, eu estou aqui com o ranking das igrejas do mundo de 2010. Então, entre em Portas Abertas, veja o ranking, tem um filminho que mostra os países, os 10 países piores, de perseguição pior. Não deixe de ver, isso é interessante para você estar orando, se conscientizando e sabendo que algo esquisito está acontecendo sobre a terra. Se tem esse nível de perseguição, tortura que nós desconhecemos, um nível de tortura absurdo, se você for ler lá todos os casos ou assistir todos os filminhos que tem ali, você vai ficar impressionado de que nos dias em que nós estamos vivendo, isso está acontecendo tão pertinho da gente. E se isso está acontecendo agora, eu só quero que você saiba que o espírito do anticristo já está entre nós. É isso que nós fomos avisados nas epístolas. Paulo nos avisou, e o Espírito Santo, através de Paulo, nos avisou que nós já estamos com o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Assim como Deus disse que nos últimos dias vocês cantam aqui, não cantam? Ou já cantaram? Que nós somos a geração de Elias. Canta ou não canta? Já cantaram? Música do Fernandinho? Então, se nós somos, por que você canta isso? Por que nós somos a geração de Elias? Porque no livro de Malaquias, no último capítulo e no último versículo, nos últimos versículos, diz que nos últimos dias, o espírito de Elias, e entenda-se que em hebraico, quando se fala espírito, está se falando de unção, não é o espírito de Elias que está voltando, é a unção que estava sobre Elias. Diz que o espírito de Elias estará antes do dia do Filho do Homem vir novamente. O que Elias cita algumas coisas que Elias fazia para você saber o que é. Não só cantar a música, que nós somos a geração de Elias, mas se você olha para o profeta Elias, o que você pensa? Sejam ativos, depois do almoço, você está com sono, fala ou você dorme.
O que é que Elias fazia? Orava, e a oração, resumindo, oração eficaz. Fala comigo, oração eficaz. Homens e mulheres cheios de poder com oração eficaz. Mas o que mais que Elias fazia? Descia fogo do céu. Está ligado à oração ainda. Descia fogo do céu quando ele orava. Enfrentava e confrontava os profetas de Belial, ou seja, era um homem de guerra. Fala comigo, homem de guerra. Então, o que é a unção de Elias sobre você? Ainda não é tudo. Eu falei só duas coisas, tem uma terceira muito importante. Também, é um homem que fazia discípulos, Eliseu. Então vamos lá, a unção de Elias sobre você é porque você precisa ser um homem ou uma mulher de guerra. Você precisa ter oração poderosa. Você só pode ter oração poderosa se você tiver intimidade com a palavra. E ter intimidade com a palavra é você amar a palavra. Se você amar a palavra, tua oração vai ser cheia de poder. Você andar em santidade, é lógico. Você vai ser, porque você ama a palavra, você pode fazer discípulo. Porque você é uma pessoa consistente, forte. Mas tem mais coisa. Você é um homem ou uma mulher de guerra. E que não tem medo dos piores demônios. Ele confrontou os piores demônios. Ele confrontou, não foram só 450. Se você ler o texto todo, foram 800. Um homem confrontou 800 profetas de Belial. Vamos lá, tem mais uma coisa. Ele pegou pedras e ele restaurou o quê? Restaurou o altar. Então, a unção de restauração está sobre você. Restauração de vidas, restauração de casamentos. A unção de restauração está sobre a sua vida. E Elias foi o quê? Numa carruagem de fogo, ele foi? Então você é a geração que vai ser arrebatada. Conclusão, a geração que vai ser arrebatada é uma geração de guerra, uma geração de cura, porque Elias foi curado, uma geração de restauração, uma geração de oração poderosa, uma geração de muita fé, porque Elias tinha fé para ficar à beira de um ribeiro e ser sustentado, ou ir para a casa da viúva e esperar que dali viesse aquilo que Deus disse que viria. Ele era um homem de sinais, prodígios e maravilhas, e com o avivamento, você sabe que nós somos a geração também da chuva serôdia. Os últimos dias, nos primeiros dias, Joel capítulo 2, como nós temos pouco tempo, vai aceleradamente escrevendo, porque isso também te faz acordar. Joel capítulo 2, Deus nos promete em Joel capítulo 2 algumas coisas. Nesse texto, todo mundo gosta de ler o fim do texto. O fim do texto fala que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre nós. Todo mundo ama ler esse final, mas o texto não começa assim. O texto começa que é para tocar trombeta em Sião e anunciar arrependimento. Deus também diz que os últimos dias o Espírito de Elias, que estava sobre João Batista, não é isso? O Espírito de Elias não estava sobre João Batista e que estará sobre nós. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Então, o que está escrito em Joel capítulo 2 é: tocai a trombeta em Sião, rasgai não as suas vestes, mas o seu coração. Ministros de Deus, aí você canta de novo, Fernandinho. Ministros de Deus, fiquem entre o pórtico e o altar. Não é uma letra dele, ele colocou uma música em cima do texto de Joel capítulo 2. Ele tem uma unção profética para colocar músicas com textos proféticos para essa geração. Então, quando ele fala, vocês cantam a música, que os sacerdotes fiquem entre o pórtico e o altar, chorando, para que o povo não seja envergonhado. Hoje, pastores, ministros, líderes, a tua função é interceder para que nós, como corpo de Cristo, não sejamos envergonhados. E isso você precisa sair da tua posição só de querer poder e entrar aqui entre o pórtico e o altar e chorar e clamar e jejuar junto com o povo e buscar a face de Deus junto com o povo. Então, se você for uma igreja que ora, que jejua, aí Deus faz uma promessa em Joel capítulo 2, que antes do arrebatamento nós viveríamos restituição financeira, porque Deus repreenderia os gafanhotos. Aí fala dos gafanhotos, migradores, salteadores, de todos os gafanhotos, e nós seríamos restituídos em abundância. E em seguida é prometido que o Espírito de Deus será derramado sobre esta geração nos últimos dias.
E fala para nós orarmos, porque foi derramado sobre a primeira geração, que é a igreja primitiva, a chuva temporã, e sobre nós a chuva serôdia. Isso é uma linguagem profética, porque vocês vão ver, eu não sei mais que dia que nós vamos ver isso, mas um dia desses aí, nós vamos falar sobre festas de Israel. As festas de Israel, Deus mandou que celebrasse eternamente, porque elas apontam para momentos proféticos, e nós vamos falar sobre isso num momento específico. Todas as festas, elas são em momentos agrícolas da nação de Israel. E Pentecoste aconteceu no momento de chuva temporã, que é no início da colheita. Pentecoste, que é maio, junho, é o início da colheita. Quando você fala de chuva serôdia, você fala de festa dos tabernáculos, que são as últimas chuvas. É quando vem uma colheita total, uma colheita abundante. E Deus, quando Ele fala em Joel, que a última geração, porque nós vamos falar um pouco sobre o livro de Daniel, e o livro de Daniel fala da última geração. E quando nós falamos dessa última geração, a geração profética, Deus fala de chuva serôdia, porque a igreja primitiva teve uma grande colheita. Quem concorda que a igreja primitiva teve uma grande colheita? Num único dia, Pedro teve 3.000 vidas. Logo em seguida, fala que eles aumentaram para 5.000 vidas. Depois perdeu a conta, já não fala mais. Só fala nesses 2 capítulos o número de pessoas. Num dia 3.000 e no outro dia já aumentou para 5.000, ou seja, mais 2.000 pessoas convertidas num pequeno espaço de tempo. E depois não se faz mais conta, só fala que Deus acrescentava muito em número a igreja primitiva. Ela crescia e crescia e crescia. Isso foi a chuva temporã. Agora imagina a chuva serôdia, que é a última chuva. E Deus fala em Zacarias 10, versículo 1: clame pela chuva serôdia. Se você clamar sobre esta igreja, a chuva serôdia, você vai ter avivamento sobre a sua vida, e você vai ter uma colheita de vidas absurda. Mas nós só podemos clamar por chuva serôdia quando nós estamos contextualizados no momento profético. Se você estiver orando por chuva serôdia, com certeza você vai estar apaixonado pela palavra. E se você está apaixonado pela palavra, você está em sintonia com o Espírito de Deus, e você está entendendo em que tempo você está. Você está vendo que tudo depende da tua paixão da palavra? A autoridade só vem sobre aqueles que amam a palavra. O poder só vem sobre aqueles que amam a palavra. E por isso você precisa urgentemente se apaixonar pela palavra de Deus. Mas indo, eu gostaria que eu abrisse o livro de Daniel, porque nós estamos falando de arrebatamento. E para finalizar o arrebatamento, eu falei para vocês que para você entender esse final do tempo da graça, eu falei para você que nós somos a geração de Elias. Exatamente, a geração guerreira, a geração que enfrenta o espírito do anticristo. Eu estava falando sobre isso porque eu quero falar mais um minuto sobre o espírito do anticristo antes de entrar em Daniel. Deus nos avisou a nós que estamos no período da graça, um período maravilhoso, que deveríamos aproveitar muito mais. Nós aproveitamos o período da graça do mesmo jeito que nós aproveitamos o cérebro maravilhoso que Deus nos dá. Usamos 2% do cérebro maravilhoso que Deus nos dá. Assim também usamos muito pouco do tempo da graça que Deus nos dá. Deus deu esse período para a igreja exercer, ser o corpo de Cristo. Então você é o pé de Cristo. E no Salmo 110 fala que o corpo de Cristo, os pés que pisariam nos inimigos de Cristo. Por isso que está escrito que o Cristo ficaria sentado até que os seus inimigos fossem colocados por escabelo dos seus pés. E isso, como Deus nos fez o corpo dele, nós somos o pé de Jesus. Por isso que ele nos deu poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, a dominarmos e exercermos total poder e autoridade sobre toda a hierarquia e poderes, principados e potestades, porque você é o pé de Cristo. E porque você é a mão de Cristo aqui na terra, você precisa socorrer, você precisa amar. E porque você é a boca de Cristo aqui na terra, você precisa evangelizar. Enfim, você precisa fazer tudo aquilo que Jesus fez. E tudo que Jesus fez é não ficar parado. Ele não ficou parado. O
O seu ministério, ele até que ficou um tempo na Galileia, mas na Galileia ele não ficava parado. Mas depois desse tempo que ele ficou treinando os seus discípulos na Galileia, depois ele ficou andando por todo Israel, e está escrito que ele andou por todo Israel fazendo o bem. Qual é o seu índice, né? De bondade? O que é que você tem feito para acrescentar na vida das pessoas que estão ao teu redor? Mas voltando ao período da graça, nós estamos acabando o período da graça. Como nós falamos pela manhã, o tempo de escuridão está intenso, mas a luz de Cristo também precisa estar intensa sobre a sua vida. Nós precisamos da unção de Elias, unção de guerra, unção de restauração, de cura, oração poderosa. Precisamos da chuva serôdia sobre as nossas vidas, que é o último avivamento, um avivamento intenso. E por isso que tem aí o filminho do Bonker. Eu passei da outra vez, mas eu gostaria de ver isso aqui no Japão. Gostaria que nós pudéssemos sonhar um pouco com fazer reuniões gigantescas, mas isso vai precisar fé, guerra, muita guerra, e quem sabe a gente possa fazer isso em pouco tempo, em fazermos reuniões ao ar livre, onde multidões receberão o Espírito de Deus. Eu sei que eu falando isso para você, eu estou vendo no olhar de vocês que vocês acham isso meio que impossível, mas você já pensou, um alemão não achou isso impossível na Nigéria? E eu falei para vocês na vez passada que um homem chamado Bonker, um alemão, Deus falou para ele: eu estou te dando a África nas mãos. E esse homem, durante algum tempo, ele foi para a África para pregar para pouquíssimas pessoas. Por 2 anos ele pregou para menos de 20 pessoas. E depois, como ele creu até o fim, Deus pôde contar. Esse é um outro grande homem de Deus que está na minha lista, já que a minha lista diminuiu, então já estou falando para vocês que ainda tem o Bonker, ainda tem algumas poucas pessoas na minha lista de homens que não se corromperam. Esse é um dos que está na minha lista. E o Bonker, ele é um grande avivalista, evangelista de Deus, e o que ele fez na África você pode fazer aqui no Japão. Amém? E ele creu, e hoje ele prega em lugares difíceis, como na Nigéria, que é um lugar onde a igreja é perseguida, onde a igreja tem dificuldade de romper, e tem milhões de conversões numa